Olá a todos, eu sou o professor Alberto Ruggeri, tá? Esse é o nosso curso de Engenharia Elétrica e hoje nós iremos falar um pouco sobre uns conceitos de revisões e já introduziu o assunto para a nossa aula de segunda-feira, após as 8 horas, sobre a disciplina de Teoria de Controle e Servomecanismos, tá? Então, vou gravar esse vídeo para ficar aí para vocês, já que hoje a gente não tem aí ninguém comparecendo, mas vou gravar já para vocês darem uma estudada, um assunto que eu lecionei em um sábado, onde um sábado atípico, nem todos puderam comparecer por conta de chuva. Então, eu vou estar reforçando e já introduzindo o nosso novo assunto. Tá? Então, vou compartilhar aqui. Deixa eu começar com você compartilhar. A gente está falando sobre, basicamente, como nós vamos aplicar o controle em servomecanismos, tá? E esse controle vai ser um controle dinâmico, geralmente em área fechada, onde nós vamos basicamente trabalhar com sistemas lineares. Então, essa é a grande premissa dessa disciplina. Então, eu estava falando para vocês, tá? Que os servomecanismos são geralmente sistemas mesclados entre estruturas eletrônicas e mecânicas, tá? E você deve ali aplicar o controle para justamente permitir que o sistema seja estável, tá? Controlando variáveis como torque, velocidade, aceleração e etc. Aí você pode aplicar esse controle para diversos tipos de componentes, desde componentes pneumáticos, hidráulicos, circuitos elétricos e até mesmo a parte mecânica, tá? Utilizada em máquinas de controle numérico computadorizado. Então, as aplicações típicas do controle, ela vai desde direção e navegação de mísseis de naves espaciais, tá? Então, o controle, ele é uma ferramenta robusta ali para você estar fazendo esse sistema de direção e navegação, tá? Esse sistema de direção e navegação também é aplicado para navios e aviões, níveis de líquidos em reservatórios industriais, tá? Concentrações químicas em tonéis, espessura de material fabricado, utilização de computadores de processos industriais, e até mesmo controle de temperatura em residências, são as vastas aplicações, tá, desse nosso controle. Então, como eu havia falado para vocês, todo servomecanismo, ele é tipicamente dividido em 4 partes, onde você vai ter a sua fonte de energia, seus moduladores de potência, atuadores e transdutores, tá? Então, geralmente, os atuadores do sistema são compostos por motores, tanto em corrente contínua como corrente alternada. E você vai ter sistemas de transmissões ali, que são sistemas mecânicos, que vão transmitir a potência para que seja executado um determinado tipo de trabalho. Os sensores, então, vão indicar o posicionamento para esse controlador e a fonte de energia vai se fazer necessária para você alimentar esses sistemas, tá? E, é claro, não deixando de lado os moduladores de potência, que você vai utilizar principalmente para filtrar ruídos, controlar a tensão e corrente da fonte de energia. Então, percebam que toda a dinâmica de um sistema de servomecanismo, ela envolve diferentes tipos de componentes que você tem que analisar, modelar matematicamente isso de forma correta, para poder fazer com que o sistema fique estável. Tá? Então, o que a gente pode falar sobre estabilidade, agora nesse princípio, que é o que eu já vou introduzir para vocês já nessa aula, que vai ser a nossa aula de segunda-feira. Todo sistema de controle ele vai ser constituído por subsistemas num processo ali, cujo o objetivo é você produzir uma saída limitada a partir de uma entrada limitada. Então, você vai ter uma entrada por um estímulo, e você vai esperar uma resposta. Tá? Só que, na saída desse sistema de controle, você vai ter essa resposta real, e às vezes não é exatamente o que você quer. Com isso, você tem que aprimorar o seu controle, aprimorar a técnica de controle para que ele se comporte do jeito que você queria logo na entrada desse estímulo. Então, aqui eu botei um sistema, um exemplo bem simples de estar estudando. Aí você tem um carro, onde você tem, por exemplo, a direção atual que ele está seguindo. Vamos botar aqui um carro inteligente ali na empresa do Musk. Tá? Então, ele está seguindo uma trajetória e ele é todo instrumentado, né? Ele tem sensores atuadores ali que podem fazer toda a leitura do percurso, que podem evitar colisões e etc. E ele tem essa leitura do percurso do veículo atual. Só que
seria essa curva em preto, né? Essa curva em azul, desculpe. Só que a curva desejada para esse controle é essa curva em preto. Então, você percebe que essas curvas aqui, ó, elas não estão ali seguindo exatamente como você deseja. Como você contorna isso, você vai aplicar uma técnica de controle para poder fazer esse processo. Então, é basicamente isso que a gente estuda nessa disciplina. Então, como eu já havia falado para vocês, o nosso intuito, o que nós vimos na aula passada, que vai ser o nosso de revisão, é a questão, a aula de controle de dia 28, é a questão da modelagem matemática desses sistemas dinâmicos. Então, o que eu quero que vocês entendam, que independente do sistema, se ele for um sistema biológico, se ele for um sistema elétrico, hidráulico, pneumático, mecânico, enfim, vocês sempre vão modelar matematicamente esse sistema através de equações diferenciais que vão representar, que vão denotar as leis físicas que são regidas ali. Tá? Isso é básico. Aí você vai ter condições de contorno, tá? Que vão ali modificar o seu modelo matemático, tá? Mas não vai fugir disso. Você vai ter que descrever um sistema, por exemplo, eu tenho um motor de indução, eu vou descrever esse sistema em relação a circuitos elétricos compostos por resistores e indutores, onde eu vou ter aqui reatâncias indutivas aqui provocadas no enrolamento do meu motor. Então, esse equipamento físico, esse sistema físico, ele deve ser transformado para um modelo matemático, que é um modelo matemático composto por equações diferenciais. Tá? Qual é o grande objetivo de você modelar matematicamente para depois aplicar o controle? Vocês vão ver que vai existir sistemas, por exemplo, aqui eu tenho um sistema de segunda ordem, tá? Que é composto um sistema básico de movimento, massa, uma rigidez de mola e amortecedor. Então, esse sistema aqui de segunda ordem é um sistema que eu tenho uma fácil modelagem matemática, porque as ordens e as condições de contorno para esse sistema aqui não são tão grandes, tá? E as condições de contorno não são tão complexas também. Então, olha esse outro sistema, por exemplo, de um filtro passa faixa. Então, eu tenho um circuito RLC, que representaria ali um filtro passa-faixa, passa baixo, passa alto, etc. E a própria modelagem também desse sistema não é um sistema de grande complexidade, pois eu tenho ali uma modelagem de simples acesso. O que vai impactar na gente a partir do momento que eu começo a ter sistemas físicos que precisam de uma modelagem mais robusta, ou seja, a ordem das equações diferenciais, elas são maiores, então a modelagem matemática ela dá muito mais trabalho. Então, como a gente contorna todo esse problema? Por exemplo, como é que eu vou fazer uma modelagem matemática de um sistema de navegação de um míssil? Tá? Imaginem o tanto de variáveis que eu tenho ali para modelar matematicamente aquela equação diferencial que rege a navegação do míssil. Vai ser um sistema de N ordens. Então, é algo muito complexo de estar realizando. Para a gente facilitar a nossa vida, a gente vai ter que fazer uma equivalência para resolução em outro domínio, que geralmente vai ser um domínio de Laplace, que é o domínio que eu estava discutindo com vocês, principalmente no domínio da frequência, né? É o domínio que eu estava discutindo com vocês, de como a gente vai resolver problemas de grande complexidade. Então, a primeira premissa de você estar modelando matematicamente e encontrando a resposta de um sistema para determinar se é estável ou instável, é encontrar a função de transferência que rege esses sistemas que eu apresentei para vocês. Então, quando a gente estiver falando de função de transferência, a gente vai estar falando de uma função através de polinômios, tá? Onde você vai associar as saídas desse sistema, como eu estava falando para vocês, pela entrada. Então, imagine o seguinte, deixa eu pegar aqui e desenhar. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho... Opa! Deixa eu só reduzir um pouco esse... Reduzir um pouco isso. Pois bem, então, a função de transferência vai ser, então, uma função que vai relacionar de forma polinomial, é claro, né? A saída pela entrada, como está sendo mostrado aqui. Só reduzir um pouco para a gente não...
Então, imagine que eu vou agora representar esse sistema por diagrama de blocos. Tá? Então, eu vou ter aqui o meu sistema de controle, na verdade, meu processo. Vou botar aqui processo, porque eu não estou aplicando controle ainda. Tá? Então, eu vou botar aqui, esse aqui vai ser o meu processo. Então, esse processo pode ser o processo que tu está analisando. Ficou horrível, que eu vou fazer com caixa de texto melhor. Então, aqui, esse sistema em diagrama de blocos, ele vai ter uma entrada, eu vou chamar a entrada de U, e ele vai ter uma saída, que eu vou chamar de Y. Então, esse meu processo, ele vai ser descrito, por uma função de transferência, tá? Que vai ser representada na forma polinominal. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, a saída, tá? Eu chamei a função de transferência de f de s, tá? Isso já no domínio de Laplace, já aplicando a transformada de Laplace. Então, aqui eu vou ter uma entrada, que vai ser u de s, e aqui eu vou ter uma saída, que vai ser y de s. Tá? E a função de transferência que está envolvida nesse processo, f de s, ela vai ser a relação polinomial, tá? Da saída pela entrada, onde eu tenho esse polinômio característico aqui que vai indicar exatamente esse comportamento. Para a gente estudar um pouquinho melhor e verificar como é que isso funciona na prática, vamos adotar esse braço robótico. Então, vamos supor que esse braço robótico, ele tem que pegar esse produto que está aqui, tem que pegar esse produto e levar dessa posição para essa. Tá? Em preto vai ser o deslocamento do produto, em azul o do braço robótico, do servomecanismo. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abaixar aqui, ó, pegar o produto e levar para lá. Ele vai ter que fazer isso. Então, desculpe o barulho aí, gente. Então, vamos supor que a equação diferencial que rege esse movimento de entrada, tá? Eu vou falar assim, U de S, eu posso usar, às vezes, outra nomenclatura, tá? Então, esse deslocamento de entrada vai ser uma equação diferencial. Vou botar uma equação diferencial aqui, ó. Opa. Equação diferencial simples, tá? Essa vai ser a minha entrada. Aqui a caneta. Então, imagine que eu tenho essa equação diferencial. Uma equação diferencial de primeira ordem, que vai deslocar apenas esse deslocamento em y em relação ao tempo. Então, aqui é o tempo, né? Para a gente não esquecer. Tá? Vai deslocar esse deslocamento em y aqui, ó, para pegar esse meu produto. Então, é uma equação de primeira ordem. E a saída desse sistema, esse deslocamento em x aqui, ó, vou chamar de y de s, não, essa equação não pode ser somente isso. Vamos melhorar ela aqui. Vamos colocar, só mudar aqui essa equação. A saída pela entrada. Então, vamos colocar aqui mais um termo, a equação de segunda ordem, tá? Considere ali o que eu estava falando. Vamos botar mais um termo, por exemplo, 4d ao quadrado de y, depois eu vou ajeitar isso, tá? Esse aqui fica aqui, e aqui fica dt ao quadrado. Opa.
É isso. dy ao quadrado. Uma equação diferencial de segunda ordem. E aqui, mais... Pronto. Então, aqui... Tá. Então, ó, vamos dizer que a entrada vai ser uma equação de segunda ordem, tá bom? Uma equação de segunda ordem, composta por essa equação diferencial aqui. E a saída, y de s, ou seja, para eu descrever o deslocamento desse braço robótico e servomecânico para pegar esse produto nessa entrada, nesse estímulo de entrada, vai ser essa equação de segunda ordem. Tá? E aqui na saída, y de s não, aqui é y de t. Porque nós estamos no domínio do tempo ainda. Então, a equação diferencial que rege a saída vai ser uma equação, agora sim, de primeira ordem. Então, vamos botar aqui, que seria mais ou menos isso aqui. dx mais 9x. Ok. Só botar aqui o... Pronto. Tá? Então, a saída vai ser essa equação aqui de movimento de primeira ordem x e a entrada vai ser essa. Pois bem, eu estou descrevendo aqui no domínio do tempo, tá? No domínio do tempo, exatamente como é o comportamento desse sistema. Aí, o que eu vou fazer? Eu sei que essa modelagem, até que é uma modelagem um pouco fácil, porque eu tenho equações de até segunda ordem, então não tem tanto problema, mas eu vou mostrar como é o procedimento para você transformar em função de transferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar no domínio do tempo, que está sendo mostrado aqui, para o domínio de Laplace. Então, eu vou passar para o domínio de Laplace. Então, como é que ficaria? Ficaria algo assim, ó. Aplicar transformada. Aplicando a transformada de Laplace. Então, eu vou ter o quê? Vai ficar o de S, para essa primeira, vai ficar 4s ao quadrado, mais 2s, mais 6. Essa é a minha para a entrada. E para a saída, y de s, vai ficar 7s, mais 9. Pois bem, essa é a minha aplicando a transformada de Laplace. Portanto, a função de transferência eu vou ter f de s, às vezes eu costumo fazer a função de transferência igual a g de s, tá? Pessoal, só para a gente não perder mais a nomenclatura. Y de s pela entrada de s é igual a quem vai ser a minha, o y de s, 7s mais 9. E vai ser a parte do denominador, 4s ao quadrado, mais 2s, mais 9. Mais 9 não, mais 6, desculpe. Mais 6. E essa vai ser a minha função de transferência, tá? Desse mecanismo que eu acabei de descrever. Ok? Então,
o primeiro passo para vocês começarem a modelar matematicamente um sistema é vocês estarem obtendo a função de transferência dele. A partir desta função de transferência, a gente pode ter algumas considerações, tá? Então, aí eu vou pegar o slide aqui de aula. Esse slide eu vou postar para vocês, tá? Que eu acho que vai ajudar vocês ali. Acho que eu até fechei já. Vocês... aqui, ó. Muito bem. Já introduzindo o conceito de estabilidade. Então, eu mostrei para vocês aquela nossa função de transferências, aquele braço robótico. É claro que foi um modelo totalmente simplista, tá? Não quer dizer que um braço robótico vai ter exatamente funções de equações diferenciais de segunda ordem, primeira ordem, descrevendo seu movimento. Não é assim que funciona. Mas eu só tentei mostrar para vocês como é que a gente consegue associar a esse conteúdo, como você modelar matematicamente, previamente, esse sistema de servomecanismo. Então, quando a gente estiver falando sobre a fusão de transferência, a gente pode ter algumas considerações que vai nos ajudar a estudar o conceito de estabilidade, que eu vou apresentar o primeiro critério na segunda-feira. Então, vocês vão ver que eu sempre vou ter, numa função de transferência, o numerador e o denominador. Tá? O grande interesse que eu tenho de fazer é exatamente nesses dois carinhas. Então, por exemplo, os polos de uma função de transferência, ou seja, as raízes do denominador dessa função polinominal, elas vão ser encontradas a partir dessas raízes do denominador, desde que elas não sejam comuns à raiz do numerador. Tá bom? Então, vou repetir. Os polos de uma função de transferência são as raízes do denominador. Raízes aqui, ó, do denominador. Então, nessa função de transferência que eu estou apresentando como exemplo, eu vou ter aqui, ó, um polo, que vai ser menos 5. E os zeros da minha função de transferência, eles vão ser as raízes do numerador, desde que eu não tenha raízes em comum com o denominador. Tá bom? Então, para esse caso, eu vou ter um polo em S menos 5 e um zero em S menos 2. Isso porque eu tenho sistemas de primeira ordem aqui sendo mostrados. Pois bem, já que eu já apresentei isso para vocês, eu vou ter o que aqui? Pois bem, eu sei que eu vou ter provavelmente um zero aqui sendo mostrado menos 9, mas eu vou ter polos aqui, ó, com raízes aqui derivados de uma equação de segundo grau. Então, eu tenho que encontrar as raízes, principalmente por Bhaskara, aqui, para eu saber se quantos polos eu vou ter, se esses polos vão estar localizados a partir de um plano, que eu vou já apresentar para vocês agora, que vai ser esse plano aqui. Ó. Então, o plano complexo ele vai determinar as regiões de estabilidade do sistema. Como tu determina essa estabilidade? Tu vai encontrar essas raízes, tá? E vai verificar se ela vai cair na parte da região estável, geralmente à esquerda, aqui, ó, da parte imaginária, ou na região instável, à direita da parte imaginária. Então, você vai encontrar, a partir disso, se o sistema vai ser estável ou instável. E aí já vem o conceito de estabilidade que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. A partir do estado inicial daquele sistema, você vai poder obter diferentes tipos de comportamento. Quais são os comportamentos? Decrescimento em resposta, crescimento da resposta, comportamento neutro, quando não tem como tu determinar se aquilo é estável ou instável. E a premissa padrão para você determinar a estabilidade é que se você, por exemplo, introduzir uma entrada limitada nesse sistema, obrigatoriamente a saída tem que ser também limitada. Aí você vai observar esse comportamento de saída. Se você observar, por exemplo, um decrescimento de resposta, você pode, é claro que nesse domínio ali, em relação ao tempo, você pode observar que se tiver um decrescimento de resposta, a probabilidade desse sistema estável é muito grande. Então, você vai considerar esse sistema estável. Se, ao invés de ter um decrescimento da resposta, você observar um crescimento na resposta do sinal no domínio do tempo, você vai considerar esse sistema instável. Então, essa é a primeira noção de estabilidade que eu teria para mostrar para vocês. Só que exatamente a observação em sinais ali no domínio do tempo fica um pouco aí,
difícil ali interpretação, dependendo se o sistema tiver muitos ruídos e por aí vai. Então, por isso, a gente pode analisar, não no domínio do tempo, no domínio ali de Laplace, como eu mostrei para vocês, e utilizar ali esse nosso eixo ali polar, tá? Para a gente identificar essa estabilidade. Então, se os polos de zeros, onde o zero é essa bolinha aqui, e os polos são x'inhos, tiverem à esquerda do meu eixo imaginário, eu vou dizer que o sistema é estável. Se estiver à esquerda do semplano aqui que eu apresentei. Se ele estiver exatamente no eixo imaginário, sobre esse J ômega aqui, eu vou dizer que ele é marginalmente estável. E se ele estiver à direita, algum polo no semiplano, tá bom? Eu vou dizer que ele vai ser instável, tá? Apenas o polo. Então, a gente tem um cuidado maior com o denominador da função de transferência. Quais são os critérios de estabilidade que nós vamos estudar? Vocês vão estudar critérios absolutos e critérios relativos. Então, os critérios absolutos, geralmente, por exemplo, o critério de Hurwitz, que vai apenas responder se o sistema é estável ou não. Eu posso usar critérios relativos para a estabilidade, que vai informar não apenas se o sistema vai ser estável ou não, mas também que vai fornecer informações qualitativas sobre a estabilidade desse sistema. Aí você tem, por exemplo, diagrama de Vold, diagrama de Nyquist e o método do lugar das raízes, que são nossos objetivos nessa disciplina. Tá bom? Pois bem, eu vou dar, então... não sei se chegou alguém, não. Vamos, então, passar para modelagem matemática de sistemas elétricos. Então, eu vou pegar isso aqui e vou mostrar para vocês como a gente obtém essa modelagem. Então, eu vou parar a gravação, só para a gente começar apenas daqui, o vídeo não ficar muito grande.